Olá, queridos irmãos, queridas irmãs e humanidade. Mais uma vez, nós nos reunimos nesta quinta-feira para mais um encontro, um momento com Jesus. Hoje é nosso 40º encontro e Jesus, que é nosso fiel companheiro, irá nos falar uma passagem, um ensinamento muito importante, que é como combater a tristeza. E ele intitulou como o venenoso antagonista. Neo Lúcio titulou, na verdade, como o venenoso antagonista. Então vamos dar início. Diante da noite, refrescada de brisa cariciante, Felipe, de mãos calejadas, falou das angústias que lhe povoavam a alma. Com tanta emotividade e amargura que aflitivas notas de dor empolgaram a assembleia. Então vejam, meus amigos, eles estavam reunidos na casa de Simão Pedro mais uma vez para mais um encontro desse, como nós fazemos todas as quintas-feiras, mas na assembleia, ou seja, com pessoas também na casa de Simão Pedro. Podemos comparar esses encontros como o Evangelho no Lar, que vocês podem fazer com a família, na sua casa, trazer amigos para a realização deste Evangelho e falar a respeito do Evangelho e de bons ensinamentos, que é o que Jesus falava. Então eles estavam na casa de Simão Pedro e Felipe, já angustiado, estava comentando sobre algumas coisas, principalmente sobre a sua parte aflitiva que ele tinha no seu coração, provavelmente para espalhar o Evangelho. E interpelado pelo respeitoso carinho de Pedro, que voltou a tanger o problema das tentações, o mestre contou pausadamente. Então, eles estavam comentando sobre as aflições, as tentações que eles sofriam para pregar o Evangelho e espalhar a Boa Nova. E Jesus, então, ele vai falar um pouco mais para nós. Como nós iremos combater as tentações, combater o desânimo que nos cerca. Então ele vai narrar um trecho de uma história. O Senhor, nosso Pai, precisou de pequeno grupo de servidores numa cidade revoltada e dissoluta. E para isso, localizou no centro dela uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos, que o amavam e lhe honravam as leis sábias e justas. Então, meus amigos, o que está acontecendo nessa história para nós ter uma base? Em uma cidade, o Pai Celestial precisava de servidores, de irmãos que trabalhassem de uma maneira firme a favor dos propósitos, dos ensinamentos do bem. E encontrou uma família de 5 pessoas, pai, mãe e 3 filhos. Aí situados, os felizes colaboradores começaram por servi-lo brilhantemente. Então começaram um trabalho de caridade, começaram a servir o Pai muito bem. Fundaram um ativo núcleo de caridade e fé transformadora, que valia por avançada sementeira de vida celeste. Então fundaram uma instituição religiosa. Hoje nós chamamos de igrejas, centros espíritas, lojas maçônicas e assim por diante, para sementear o bem e a paz. E tanto se salientaram na devotação e na prática da bondade, que o espírito das trevas passou a mover-lhes guerra tenaz. Ou seja, meus parceiros, eles começaram a ser tentados pelos nossos irmãos menos felizes. Para nós relembrarmos um pouco mais o que é esses irmãos menos felizes, voltem no 39º encontro, qual nós explicamos um pouco mais sobre as divisões, as formações de grupos espirituais na espiritualidade.
e de irmãos menos felizes e um pouco mais encantados pelo prazer do mal nos influenciam através do seu pensamento, através das suas vibrações de baixa harmonia, em que nós mesmos nos conectamos pelo mal também que nós pensamos. Então comece a fluir mais no bem. Então esses companheiros começaram a ser obsediados por esse gênio das trevas que estava com inveja e tentando destruir as obras do Pai. A princípio, flagelou-os com os morcegos da maledicência. Todavia, os servos sinceros se uniram na tolerância e venceram. Ou seja, ele começou a falar mal das outras pessoas para eles. E eles venceram. Espalhou ao redor deles, logo após, as sombras da pobreza. Contudo, os trabalhadores dedicados se congregaram no serviço incessante e superaram as dificuldades. Ou seja, eles trabalharam firme e superaram a dificuldade. Não se importaram com a pobreza, no sentido do coração, e se sentirem inferiores na sociedade. Então, se você é pobre como eu, nesse momento, tente se esforçar, lute para que você atinja um grau de prosperidade necessário para a sua sobrevivência e dos seus queridos. Então a pobreza, meus amigos, também é uma prova para nós trabalharmos justamente, com bom ânimo, com bondade e com verdade. Assim nós iremos superar aquilo que a pobreza, nós intitulamos de pobreza. Mas nós sabemos que ninguém é pobre diante do nosso Pai Celestial. Não de bens materiais. Em seguida, atormentou-os com as serpentes da calúnia. Entretanto, os heróis desconhecidos fizeram um construtivo silêncio e derrotaram o escuro perseguidor. O que é a calúnia, meus amigos? Tentou implantar neles falsas verdades, coisas falsas, ofendendo-os ou tentando ofendê-los, e eles não caíram nas ofensas. Depois de semelhante ataques, o gênio satânico modificou as normas de ação e enviou-lhes o demônio da vaidade, que revestia os servos fiéis do serviço de vastas considerações sociais, como se houvessem galgado os pináculos do poder de um momento para o outro. Entretanto, os cooperadores previdentes se fizeram mais humildes e atribuíram a toda a glória que os visitava ao Pai que estás nos céus. O que esse companheiro fez? O que muitas vezes a gente sofre, que é a elevação acima do que nós somos na sociedade. Nós nos sentirmos, por egoísmo ou por orgulho, superiores ao nosso próximo. Então eles tentaram implantar nesses amigos que estavam trabalhando para o bem o sentimento de superioridade. E eles atribuíram toda a glória com humildade. É aí que entra a humildade, meus amigos, para o Pai que estás no céu. Foi então que os seres escarninhos e perversos encaminharam-lhes a casa da preciosidade e dinheiro, de modo a entorpecer-lhes a capacidade de trabalhar. Mas o conjunto harmonioso, robustecido na confiança e na prece, recebia moedas e dádivas, passando-as para diante a serviço dos desalentados e dos aflitos. Então esse é um exemplo incomum de pessoas que atingiram a prosperidade, a prosperidade. Então eles redistribuíram suas moedas para os próximos que estavam ao redor deles. Jesus não disse como, só falou que eles redistribuiu. Nós podemos redistribuir nossa riqueza dando trabalho digno ao próximo, dando condições para uma vida justa e boa, não é? Esta é mais uma forma de distribuir nossa riqueza.
e também através da caridade mais pura, que é você dar sem esperar nada em troca. Mas aí fica a escolha de cada um de nós, segundo o nosso grau de desenvolvimento. Exasperado, o espírito das trevas mandou-lhes então o demônio da tristeza, que muito de leve alcançou a mente do chefe e heróica família, e disse solene: És um homem, não um anjo. Não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente do Senhor, quando conheceis de perto as próprias imperfeições? Buscas, antes de tudo, sentir a extensão de tuas fraquezas na carne. Chora teus erros, faze penitência perante o Eterno e clama tuas culpas, tuas culpas. Muitas vezes, meus amigos, como nós discutimos e conversamos no vídeo passado, 39º encontro, esses irmãos menos felizes tentam nos rebaixar diante da criação divina. Tentam dizer, e através de perguntas como estas, vou repeti-las: não te envergonhas, pois, de falar tão insistentemente do Senhor, quando conheces de perto as próprias imperfeições, a própria pequenez? Mas, retornando ao ensinamento do vídeo passado, o que é tão pequeno que não pode se transformar numa grande árvore e dar frutos, ou bastante, muitos frutos? Respondam essa pergunta. Então, na criação divina, nada é inútil. Tudo começa pequeno, para depois se transformar em algo grande. Vejam a semente das plantas. Ela é pequena, depois ela se transforma em uma árvore, uma grande planta. Vejam o tamanho da semente do fruto de tomate. Já prestaram atenção? Quantos frutos de tomate essa planta não irá produzir? E qual o tamanho que esta planta ficará advinda da sementinha? Então não existe nada tão pequeno na criação divina que não possa crescer. E nós somos assim. Nós nascemos simples e ignorantes. E agora já estamos nesse grau de evolução. Seres humanos com pensamento, raciocínio, capacidade de raciocinar. Então não se sinta pequeno. Lembre-se que uma gota no mar, ela se torna pequena, mas o conjunto de gotas transforma e vira o mar. Então, nós se juntaremos a grandes coisas e se tornaremos grandes também. Nós nasceremos pequenos, começaremos pequenos e terminaremos grande. Que é um processo de evolução e crescimento, meus amigos. Como uma criança que nasce pequena, cresce e logo mais se transforma num adulto próspero e feliz, ou um adulto que está lutando pela vida, mas ela deixou de ser pequena, hoje ela já é grande. Sinta-se grande diante da criação divina. Faça por onde. Imagine que nós somos todos irmãos e irmãs e respeite uns aos outros como você deseja que te respeitem. Vamos prosseguir nosso ensinamento. Registrado a advertência, o infeliz alarmou-se, esqueceu-se de que o homem só pode ser útil à grandeza do Pai por meio do próprio trabalho na execução dos celestes desígnios, e entristeceu-se profundamente. Acreditou-se culpado e criminoso para sempre, de maneira irremediável. Desde o instante em que admitiu a incapacidade de reerguimento, recusou a alimentação do corpo, deitou-se e decorrido alguns dias, morreu de pesar, ou seja, de remorso, de tristeza. Então veja, meus amigos e minhas amigas, que o progresso para o Pai, ele só acontece com trabalho duro, com trabalho, e não com desânimo e com tristeza.
Não se sinta desanimado e triste. Volte à luta e vai trabalhar para o seu desenvolvimento. Vendo-o desaparecer, sob compacta onda de lamentações e lágrimas, a esposa seguiu-lhes os passos, oprimida e inominável angústia, e os filhos, dentro de algumas semanas, trilharam a mesma rota. E assim o veneno antagonista venceu os denodados colaboradores da crença e do amor, um a um, sem necessidade de outra arma que não fosse pequena sugestão de tristeza. Interrompeu-se a palavra do mestre por longos instantes, mas nenhuma dos presentes ousou intervir no assunto. Sentindo assim que o companheiro preferia guardar silêncio, o divino amigo concluiu expressivamente: enquanto um homem possui recursos para trabalhar e servir com pés, mãos, com sentimento e com inteligência, a tristeza destrutiva em torno dele não é mais que a visita ameaçadora do gênio das trevas em sua guerra desventurada e persistente contra a luz. Então, meus companheiros e companheiras, para nós concluirmos esse ensinamento de hoje, no final de tudo, o que Jesus nos traz? Que enquanto o homem possuir as pernas, os braços, a capacidade de raciocínio, o sentimento no coração, podemos transformarmos-nos e transformar o meio onde estamos. E toda a influência de nossos amigos menos felizes, ela se torna nula, porque além de tudo nós estaremos trabalhando com o sentimento. Vejam a importância das palavras que Jesus falou. Agora vamos analisar sobre o ponto de vista da ordem das palavras. Ou seja, precisamos colocar os pés e as mãos na massa para funcionar. Em seguida, de Jesus ter falado com os pés e com as mãos, ele falou com o sentimento. Então empregue o sentimento junto com a sua capacidade motora para fazer. Sentir, se sentir bem fazendo. Buscar aquilo que você se sinta bem. Porque a gente só desanima, a gente só se sente triste, entediado, daquilo que nós não estamos nos sentindo mais bem fazendo. Não é? E em seguida, meus amigos, Jesus colocou por último a inteligência, que nós podemos analisar. Não é absolutamente importante você ser uma pessoa gênia no que você faz, mega, super, hiper inteligente. Mas é necessário que você trabalhe sua inteligência na transformação. Trabalhe para que você se torne cada vez mais uma pessoa inteligente. Porque quanto mais capacidade de raciocínio e articulação do seu raciocínio, ligando com as coisas que você aprende, isso que te faz inteligente. Não é você conhecer fórmulas e conhecer livros, é você aplicar aquilo que você conhece. Não é apenas a sua facilidade de aprender, é a sua capacidade de transformar aquilo que você aprendeu no bem, em serviço ao seu próximo. Esse é o meu conceito, é o nosso conceito de inteligência. Aplicá-la no bem. Existem muitos gênios, meus amigos, que aplica sua inteligência para o caos, para a guerra, para fabricar armas mortais que destrói inúmeras pessoas. Esses são seres inteligentes também,
mas que usa da sua capacidade de aprendizado para transformar em caos. Essa inteligência, o Pai que estás no céu não deseja. Isso eu posso te afirmar com absoluta certeza da verdade. Esse não é o modelo de inteligência que o Pai quer. Ele deseja aquele modelo de inteligência que vem acompanhado com o sentimento de amor no coração e transforma o local onde nós estamos, a sociedade, o país, o mundo, em obra de aperfeiçoamento para o bem e não para a destruição. E assim, meus amigos, nós finalizamos o nosso encontro de hoje com a frase: o trabalho dignifica o homem e o trabalho eleva as coisas do Pai. Lembre do ensinamento de Jesus. Coloque as pernas, as mãos, o sentimento e a inteligência a favor da sua transformação e da transformação do seu próximo, que é o seu familiar, mas também que é o seu companheiro da sociedade, seu vizinho, aquele grupo de pessoas que você vive na sua cidade, no seu bairro. Esses também são a sua família. E assim, meus amigos, nós iremos viver num mundo de mais paz, com certeza. Um forte abraço e até a próxima.